E se prepara porque é hora de avaliar as nakeds de 40 cavalos mais faladas no momento. Guerrilla 450, SBM 400S, Dominar NS 400Z e a Speed 400. Nesse super comparativo, eu vou te mostrar a pontuação de cada uma considerando 28 critérios e no final vamos ver quem ganha essa parada. Conto sempre com seus ótimos comentários e opiniões e não esqueça de deixar um like que não custa nada e faz toda a diferença para o canal Moto Relax. Acompanhe o vídeo até o final porque você vai ter algumas surpresas bem interessantes. E vamos começar pelo motor, já dando um pontinho para a SBM 400. Ela entrou nesse comparativo porque é uma boa novidade no nosso mercado, traz um bicilíndrico que eu sei se compararia melhor com a MT-03, coisa que eu já fiz em outro vídeo aqui no canal. Mas eu achei bacana colocar ela no vespeiro desse vídeo para ver no que dá a soma de pontos que eu faço lá no final do vídeo. Por falar nisso, a Guerrilla 450 poderia receber o like nesse item por ter a maior cilindrada, mas a gente sabe que nem sempre o maior cilindro gera o melhor resultado. Então vamos dar um voto para o motor da SBM 400, por ser um belo bicilíndrico e que enfeitiça muita gente com um som maravilhoso que sai do seu escapamento. No final, a gente vai ver que esse like não vai fazer assim tanta diferença no somatório total para a comparação entre essas quatro motos. Passando para a potência máxima, vai mais um ponto para a SBM 400 com 41 cavalos, um pouquinho a mais do que as concorrentes e se destacando aqui também com um motor mais girador entre todas. Já quanto ao torque máximo, a pontuação vira para a Guerrilla 400 com 4 kgfm abaixo 5.500 giros, sendo que a moto da Royal Enfield atinge 90% do seu torque máximo já aos 3.000 giros. O menor torque fica com a Dominar NS 400, mas também não é uma diferença assim tão significativa em relação à SBM e Speed 400. Agora um item para dar uma aliviada nos corações apertados dos amantes da NS 400 e Speed 400, vamos dar um pontinho para todas saindo do zero. Quanto à transmissão e tipos de embreagem, todas contam com 6 marchas e ótimas embreagens assistidas e deslizantes. Uma questão de conforto e segurança nas reduções fortes que nenhuma das concorrentes aqui abriu mão. Alguns podem achar possível avaliar um câmbio mais duro ou mais macio, mas em todas essas motos que eu já testei, não vi uma diferença significativa nesse sentido. O peso em ordem de marcha é um item bem objetivo e certamente a moto de menor peso é a que ganha o nosso like. Então é mais um pontinho para Speed 400 com seus 170 kg. Apesar de não parecer visualmente a moto mais volumosa, a SBM 400 aparece como a mais pesada, o que em relação à Guerrilla acaba sendo minimizado pela potência um pouco maior. Aqui temos a relação peso-potência, que é um item bem importante quando se quer avaliar o desempenho médio dessas motos. A Speed ganha o like aqui, mas bem próxima da Dominar NS 400Z, que por sua vez está bem próxima da SBM 400, que está próxima da Guerrilla 450. Curiosamente, uma diferença de 100 gramas por cavalo nessa escadinha, mostrando que a Guerrilla carrega 300 gramas a mais em peso para cada cavalinho em relação à melhor colocada. Isso é mais ou menos o equivalente ao peso de um pastelzinho com caldo de cana que você possa saborear em qualquer parada de estrada, então não é uma diferença astronômica. Uma coisa interessante é que nos muitos vídeos que testam o top speed dessas motos na Índia, a Guerrilla 450 sempre leva vantagem, apesar de eu não ter visto nenhum comparativo dela com a SBM 400S. E vamos para o critério suspensão dianteira, sabendo que o nosso placar de likes não está favorecendo muito aqui a Dominar NS 400Z até o momento. Mas calma aí, amantes das boas Bajaj, continua seguindo aqui com a gente, que ainda temos muitos itens para analisar no detalhe. Bom, tirando a Guerrilla 450, que não tem a suspensão invertida, e eu fiz um shorts falando exatamente sobre isso, as demais contam com essa tecnologia, porém com destaque para o curso na roda da Speed 400. Não encontrei a informação da Dominar NS 400, então o like fica para Speed 400 com seus bons 140 mm de curso na suspensão invertida. Já na suspensão traseira, o like vai para a Guerrilla com um curso de 150 mm, que reforça o que muita gente fala sobre um certo DNA Scrambler que ela tem, enquanto toda a comunicação da Royal Enfield foca mais aí em dizer que ela é uma Roadster. Na verdade, se vê muitos vídeos com pilotos se divertindo bastante no off-road com ela e aproveitando a boa potência para pegar pesado na terra, sem muito esforço ou risco de deixar carenagens espalhadas pelo caminho. Na prova real, quando testei cada uma dessas motos, não senti
senti nenhuma deficiência nas suspensões das demais 3 participantes deste comparativo. Tanto a suspensão dianteira quanto a traseira das 4 motos, pelo menos para mim, estão muito bem acertados, oferecendo segurança e conforto adequados. Quanto ao tipo de freio, temos aqui mais um alívio para encher essas motos de likes, pois felizmente todas contam com bons ABS nas 2 rodas. Difícil avaliar o desempenho de cada uma das marcas de freios usadas em cada uma dessas motos, mas provavelmente no uso de pilotos normais como eu, ou talvez como você, não se sinta diferenças que possam denegrir a imagem de uma ou super festejar o desempenho de outra. Todas passam bastante segurança em qualquer situação no uso normal. E agora vamos avaliar qual marca resolveu investir mais em discos e pinças de freio. Este é um item que poderia ser aprofundado com a análise do tipo de disco, se é fixo, se é flutuante, ou tipo de fixação, se é axial ou radial, mas para não causar o tédio que faz o pessoal desistir do vídeo, vamos simplificar e dar um like para dominar NS400 por ter o disco de maior diâmetro e também vamos aqui dar um like merecido para o sistema adotado pela Triumph, 4 pinças, num sistema de freios mais sofisticado na Speed 400. Comenta aí se você concorda ou não comigo, porque a gente precisa aprimorar cada vez mais aqui os nossos comparativos Moto Relax. A capacidade do tanque de combustível é bem fácil de avaliar, então quanto maior, melhor, e o like vai para a SBM 400 por meio litrinho em relação à Speed 400. Enquanto isso, os 11 litros do tanque da Guerrilla já circula como um assunto obrigatório para quem procura pontos fracos da moto da Royal Enfield. O consumo exato de cada moto é mais um assunto para mandinar e para definir essa medida, a palavra que a gente mais ouve sempre é depende. Então, para simplificar o cálculo da autonomia, resolvi adotar um consumo médio de 25 km para todas essas motos, isso baseado em inúmeros palpites e depoimentos que lemos por aí. Justo ou injusto, preciso ou um baita chute, nesse item a relação do tanque com a autonomia logicamente faz o like ir para a SBM 400. Pelo menos para mim, o interessante desse item é ver que a diferença entre a melhor autonomia da SBM em relação à pior autonomia da Guerrilla vai gerar aproximadamente uma parada a mais no posto de combustível a cada 1000 km rodados, o que para alguns pode ser um problemaço, mas para outros não faz tanta diferença assim. O meu critério para pneus e rodas sempre vai ser quanto maior melhor, pois isso representa muito da aparência e porte da moto, além de na maior parte dos casos gerar mais segurança também. Muitos amigos vão dizer, com razão, que na hora da troca é de se chorar, mas aí é o preço de rodar com um item que dá mais satisfação em apreciar em termos de visual e eventualmente desfrutar na hora de parar a moto mais rapidamente numa emergência. Like merecidíssimo aqui para a escolha de pneus 120 na dianteira e generosos 160 na traseira da Guerrilla 450. Para a distância do banco ao solo, vou ser aplaudido por pilotos de estatura mais próxima da média nacional, além dos iniciantes, porém serei xingado aqui por pilotos mais altos. Mas vou puxar a sardinha para o meu lado e dar o like para a Guerrilla 450, que tem apenas 780 mm de distância para você colocar os pés com segurança no chão na hora das paradas. E vamos às dimensões das motos, e aqui me permita definir o critério de avaliação como o volume cúbico gerado pelas 3 medidas essenciais para definir o porte de cada moto. Assim, a moto que tiver a maior medida considerando comprimento vezes largura vezes altura, ganha. A matemática arredondada aqui favoreceu a Guerrilla 450, então é ela que fica com o meu like e a moto que ocupa mais espaço por onde passa em relação à concorrência. Todas as dúvidas podemos discutir com prazer através dos comentários. O entre-eixos é outra medida que para mim tem uma relação direta com o porte da moto, ou seja, o visual dela, mas também é bem importante quando se avalia a agilidade, o conforto, a estabilidade principalmente em velocidades mais altas e na capacidade de carga e de carregar um garupa. O entre-eixos menor dá mais agilidade e capacidade de mudança de direção rapidamente, porém os outros fatores que citei aqui mostram os benefícios que vemos na Guerrilla com seu entre-eixos maior. Então, like para a moto da Royal Enfield. E nada melhor do que enfrentar os obstáculos com um pouco mais de vão livre. Lombadas, buracos e outros pepinos estão por toda parte, então entre essas 4, a Guerrilla que mostra um gapzinho maior da moto até o piso. Claro que o benefício dessa medida também tem a ver com a qualidade e regulagem da suspensão, mas analisando o item separadamente vai mais um like para a moto da Royal Enfield. Na iluminação todas já estão no padrão Full LED, mas a Dominar traz o luxuoso farol projetor, que tem um ótimo desempenho, é bacana, mas só não vale chorar no
caso de uma necessidade de trocar. Como já vimos, boas coisas custam um pouquinho mais, então não vamos pensar tanto na hora da desgraça, mas sim na hora de aproveitar o que temos de bom em cada uma dessas motos. Nos painéis dá para ver como as marcas estão investindo pesado. Hoje muita moto traz conectividade, recursos extras e telas coloridas que realmente chamam a atenção. Entre as 4 motos que eu já testei, considero o painel da Guerrilla 450 o mais tecnológico e interessante. A navegação ainda precisa evoluir, principalmente para não depender tanto da tela ligada do celular, mas o fato de já existir um app integrado com o Google mostra que a Royal Enfield está na frente e deve melhorar ainda mais. Aqui meu like vai sem dúvida nenhuma para a Guerrilla. E agora uma surpresa, a SBM 400 traz um painel bonito, moderno, com conectividade, mas não tem uma tomada USB. Se alguém souber a razão disso, por favor me conte aqui nos comentários. Eu só consigo imaginar que seja algo temporário e que será corrigido rapidamente, porque numa moto com espelhamento celular isso realmente faz falta, mesmo sendo uma moto com pegada mais urbana. Então nesse item todas as outras levam o like. Falando de concessionárias, é muito bom ver as marcas investindo de verdade no Brasil. Há poucos anos, algumas chinesas eram vistas como opção apenas para alguns aventureiros ou desavisados e muitos caíram nas mãos de especuladores que não tinham ligação nenhuma com o motociclismo. Isso mudou muito hoje, temos marcas chinesas e indianas de boa qualidade aqui no Brasil, com ótimo custo-benefício e operações sérias por trás. Vemos CEOs e presidentes conversando abertamente com o público, eventos grandes de lançamento, motos emprestadas para avaliação bem completa e um crescimento real na rede dessas marcas. A Bajaj, por exemplo, saiu de 0 e já tem 57 concessionárias. A Royal Enfield projeta 60 concessionárias até o final de março de 2026. A Triumph tem 39 lojas oferecendo a excelente plataforma de 400 cilindradas e a Shinerai vem com força, planejando abrir para breve 33 concessionárias premium para a linha SBM. Enfim, aqui fica a vontade de dar um grande like para todas essas marcas que estão aqui no Brasil, faturando, é claro, mas aumentando bastante o número de opções que temos para comprar ou testar por aqui. Voltando para a parte técnica, vemos que a Bajaj caprichou mais, oferecendo 4 modos de pilotagem e controle de tração na NS 400, ótimos recursos para uma moto dessa categoria, então fica o merecido like, com uma notinha de louvor aqui para a Speed 400, que tem o controle de tração, bem útil em algumas situações limites, como em pisos lisos ou molhados, mas também um destaque para os 2 modos de pilotagens da Guerrilla. O acelerador eletrônico é uma tecnologia bem nova para as motos da categoria que estamos avaliando. Ele permite uma comunicação eletrônica mais precisa entre o comando do piloto e o que a moto pode entregar, além de permitir uma melhor integração entre a parte eletrônica e mecânica da moto. Ponto para a Guerrilla dominar a NS 400 e Speed 400. Como eu faço parte da ala geriátrica de motociclistas, sempre fico com uma pulga atrás da orelha ao ver o avanço da eletrônica substituindo até os bons e quase sempre confiáveis, bem lubrificados cabos de aço. Mas o negócio é se conformar sem resmungar muito sobre o inevitável avanço da eletrônica embarcada. Quanto aos prazos entre as revisões, a Triumph está dando um banho nas concorrentes. Não precisar voltar nas concessionárias antes de rodar 16 mil km é quase um sonho para todos nós. Like merecidíssimo e incontestável para Speed 400, que vem com notícia melhor ainda no próximo item. Neste item, eu calculei, quando achei os dados disponíveis, o custo das revisões até os 30 mil km, mais ou menos 3 anos de uso de cada moto. Com as 2 primeiras revisões quase de graça e as demais a um valor não informado oficialmente que eu tenho encontrado, mas baseado em quem já fez e pagou por essas demais revisões, estimei um valor de em torno de R$ 2.600 até os 36 mil km para a Speed 400. Assim como o preço da moto, esse é um item que precisa ser avaliado antes de qualquer escolha, qualquer compra, e usando um trocadilho, a Triumph aqui tem um trunfo importante nas mãos. Já no prazo de garantia, temos likes compartilhados entre Guerrilla, SBM 400 e NS 400Z. A Triumph oferece uma garantia estendida de mais 2 anos, que tem o seu preço, claro, mas aí é uma escolha de cada um fazer ou não. E finalmente chegamos aos preços de cada uma dessas motos em novembro de 2025. Aqui a Bajaj mostra que entendeu que a relação custo-benefício realmente traz clientes para as lojas e por R$ 26.900 dá para levar a ótima NS 400Z para casa e ser feliz. Guerrilla e Speed 400 ficam mais ou menos no mesmo nível de preço e a SBM resolveu encarar o mercado com preço acima dos R$ 30 mil, apostando em um nicho que considera justo pagar mais para ter uma motorização diferenciada. Vamos acompanhar para ver como a novata no mercado se sai, torcendo sempre, claro, para o seu sucesso. Como item bônus desse comparativo, e como eu resolvi incluir uma moto que realmente tem uma característica de motor bem diferente das demais, nada mais justo do que considerar um ponto de avaliação que justamente será o critério de desempate para muita gente que valoriza bastante o prazer de pilotar com música nos ouvidos. Nesse caso, música que sai através
através do escapamento, é claro. Assim, vamos dar um like com louvor para o som do escapamento da SBM 400S, que indiscutivelmente é maravilhoso. Esse like não vai ser uma virada na pontuação final, mas fica o registro desse destaque da moto trazida pela Shinerai aqui para o Brasil. E chegamos ao score final com a Guerrilla 450 atingindo 13 likes, a SBM 400S 8 likes, Dominar NS 400Z 10 likes e Speed 400 também 10 likes. Claro que sobre cada like dado para cada um desses itens, cada um de nós precisa colocar o devido peso, considerando o que mais quer de uma moto. Uma pontuação ponderada pelos nossos desejos e necessidades pode gerar um resultado bem diferente desse. E é claro que esse comparativo não é para lacrar, cravando qual é a moto que alguém deve comprar ou descartar, mas é um ponto de partida com informações técnicas e alguns palpites meus aí para ajudar numa lista de critérios quando se for avaliar a moto que se deseja comprar. Além dos 28 itens avaliados nesse vídeo, há pelo menos mais uns 30 que eu me lembrei, mas eu não pude considerar, pois a maioria é questão de gosto pessoal, como beleza, variedade de cores, ou não se tem informação válida ou fácil de se obter, como por exemplo a qualidade do pós-venda, valor de peças de reposição, etc. Contribua com o que puder para que eu melhore esses comparativos, mandando comentários, críticas construtivas e correções de possíveis equívocos nos dados, o que sempre pode acontecer quando se faz um levantamento trabalhoso como esse apresentado neste vídeo. Se você aguentou até aqui, só os fortes conseguem. Peço que deixe pelo menos um comentário de TMJ aí, estamos juntos, para eu ter uma ideia se vale ou não a pena dedicar esforço para continuar com esse tipo de vídeo. Deixe um like salvador, compartilhe e se inscreva se não for inscrito. Um super abraço e até o próximo vídeo.